Graça e paz, irmãos. Na sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Irmãos, quando se pensa em agir de forma livre, quando se pensa em agir de forma independente, e quando eu falo agir de forma livre e de forma independente, é você agir sem precisar do auxílio de outra pessoa, é você agir sem precisar do auxílio de algo, de alguém, de algum instrumento, de alguma pessoa que possa lhe auxiliar. Eu só penso em um ser que pode agir dessa forma, que age livremente, sem depender de outro, ou sem depender de algo, sem depender de alguém. Eu só penso em um único ser, e esse ser é Deus. Deus é o único ser que age livre e que age de forma independente, sem precisar do auxílio de outra pessoa, sem precisar de auxílio de algo. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Deus, ele age de forma livre e independente. Talvez nós possamos pensar, e Satanás e o diabo que se rebelou contra Deus, ele não age de forma livre, de forma independente? Nem mesmo Satanás, irmãos, ele pode agir de forma livre e de forma independente. Quando falamos isso, já nos vem à mente o texto de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 6, que diz que os anjos de Deus se apresentaram ali diante de Deus, e Satanás ali estava no meio deles, e o próprio Deus vai chamar a atenção deles para o seu servo Jó. Deus diz, você tem visto, melhor, se dirigindo para Satanás, Deus diz, você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem justo, que se desvia do mal? E Satanás diz para ele, é claro que ele é assim. O Senhor tem cercado ele e a sua família. Agora, toque na família dele, toque na sua saúde, toque nos seus bens, para você ver se ele não vai blasfemar do Senhor na sua face. E Deus, irmãos, Deus permite que Satanás toque na família de Jó, e até mesmo nos seus bens e na sua saúde. Nas palavras de Martinho Lutero dizia que Satanás, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ou seja, Satanás, ele é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite, nem 1 centímetro a mais. Ele não pode ir. Então Deus limita Satanás. Satanás não age de forma livre e de forma independente. Ele não faz simplesmente o que ele quer, sem a permissão de Deus, é claro. Porque Deus é o único ser que age de forma livre e independente. Paulo, quando ele está em Atos, lá no capítulo 17, em seu discurso no Areópago, ele começa a dizer que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não é servido por mão de homens, ele não necessita de algo, porque é ele mesmo que dá a vida para todos e as demais coisas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus, o Deus da criação, o Deus que criou os céus e a terra, ele não habita em templos de homens, ele não necessita ser servido por homens, ele não necessita de algo e nem de ninguém, porque é ele que dá a vida, porque é ele que sopra o fôlego de vida para todos, e as demais coisas, irmãos, tudo que temos, tudo que somos, é por causa de Deus. Deus é o provedor, Deus, ele é o Deus da criação, e é o Deus que não depende de nada e nem de ninguém para agir. Dentro do campo filosófico, que eu gosto muito,
E tem várias definições a respeito de Deus, mas uma das definições que eu mais gosto, que, se eu não me engano, é de Anselmo, ele diz assim, que quando se trata de Deus, nós pensamos em um ser do qual não se pode pensar nada maior. Deus, ele é um ser incriado e criador de todas as coisas. Deus, ele é um ser necessário e não um ser contingente. Eu e você somos seres contingentes, porque somos seres criados. Esses bancos que vocês estão sentados são contingentes. Esse microfone é contingente. Mas Deus, ele é necessário para a existência de tudo que existe. Deus, ele é a causa primária de tudo, irmãos. Logo, tudo que existe, todos os seres, visíveis e invisíveis, existem por causa de Deus e dependem de Deus. Todos os seres, sejam eles tronos, sejam soberanias, sejam céus, terra, poderes, autoridade, seja os animais, seja o mundo cosmo, o mundo pessoas, tudo que existe depende de Deus, tudo. Os anjos, irmãos, dependem de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles também estão a serviço, eles também são servos de Deus. João, na ilha de Patmos, quando ele tem aquelas visões das coisas futuras e o anjo aparece para ele, o texto vai dizer que João, ele tenta se prostrar ali diante do anjo, e o anjo ele logo repreende João. Ele diz: não se proste diante de mim, porque eu também sou servo como seus demais irmãos, adore somente a Deus. Porque só Deus é digno, irmãos, de adoração, porque só Deus pode ser adorado, só Deus. Então não existe nada, não existe nenhum lugar geográfico, não existe nenhuma pessoa, não existe nenhuma vida que exista sem Deus, nada, nem um quadrado, nem um centímetro nesta criação que não seja por causa de Deus. Tudo que existe por causa dele. Alguns cientistas, eles entram nesse debate, nessa discussão, que se há vida em outros planetas. Nós não acreditamos, pelo menos eu não acredito nisso, mas vamos no campo da hipótese que exista algum resquício de vida em outros planetas. Se existisse, irmãos, existiria por causa de Deus. Porque Deus sustenta pelo poder da sua palavra. E talvez você esteja agora se perguntando: mas o que isso tudo tem a ver com Gênesis capítulo 3? Eu diria que essa é uma das grandes questões do Gênesis. Eu digo uma porque quanto mais você lê Gênesis, é como cavar pepitas, quanto mais você lê, mais ouro você acha. Então eu digo que é uma das grandes questões do Gênesis. Vamos lembrar aqui a história que nós lemos. O texto diz que a serpente era um dos animais mais astutos que Deus havia criado, e ela vai iniciar um diálogo com a mulher. Primeiro ela já começa distorcendo a verdade de Deus, distorcendo a palavra de Deus. A serpente diz para a mulher: não foi assim que Deus disse? Não coma de nenhum fruto do jardim. E a mulher disse: não, Deus disse que podemos comer livremente, mas nós não podemos nem comer, nem tocar e nem comer no fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comermos, certamente nós morreremos. Aí a serpente refuta e diz: é claro que vocês não vão morrer. É que Deus sabe que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. E parece que isso que a serpente fala, parece que enche os olhos de Eva, porque a partir daí ela começa a olhar com outros olhos para o fruto do conhecimento do bem e do mal. O versículo 6 de Gênesis capítulo 3 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também.
Então ela a partir daí, ela viu que o fruto era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e ela come do fruto, e não satisfeita, ela também dá para o seu marido, e ambos comem do fruto. Mas a grande questão aqui é a proposta que a serpente apresenta para Eva. É que Deus sabe que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus, vocês serão como Deus. E ser como Deus aqui, irmãos, é agir de forma livre, é agir de forma independente. Então aquilo parece ser agradável para Eva, agir de forma livre, agir de forma independente. Eu imagino que ela deve ter pensado: agora eu não vou depender mais de Adão. Nós costumamos dizer que aqui se começa o movimento feminista. Começa em Gênesis capítulo 3. Eu não vou mais depender de Adão. Mas Adão também poderia estar pensando: e eu não vou depender mais de Deus. Eu vou agir de forma livre. Eu vou agir de forma independente. Eu não vou precisar mais do auxílio de Deus. E isso foi um grande engano, tanto de Eva quanto de Adão. Adão estava no Monte Santo de Deus. Adão, irmãos, ele era o querubim do jardim. Ele era o guardião do jardim. Ele deveria cuidar dos animais. Ele deveria cuidar do jardim, cuidar das plantas. Deus tinha provido para ele uma terra boa, que davam frutos para ele, e sobrava ainda para os animais. Mas eles querem ser como Deus. Mas note que lá no capítulo 1, no versículo 26, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus já havia feito o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus criou ambos, tanto o homem quanto a mulher, à imagem de Deus e à semelhança de Deus. E quando nós falamos aqui de criar a imagem e semelhança de Deus, eu penso em duas conotações para isso, irmãos. A primeira conotação que eu penso é a conotação familiar. Porque lá no capítulo 5 de Gênesis, acompanhe comigo o capítulo 5 de Gênesis, aqui nos primeiros versículos diz assim: este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, o homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então eu penso em uma conotação aqui familiar. Isso significa ser criado à imagem e semelhança, significa fazer parte de um grupo social específico, aonde você tem responsabilidades. E uma das grandes responsabilidades dos filhos aqui, concernente ao pai, era fazer o nome do pai seguir, passar para as outras gerações. Então Adão e Eva, irmãos, eles eram filhos de Deus, e eles tinham a responsabilidade de fazer o nome de Deus seguir nas suas gerações. Deus disse para eles que eles deveriam crescer e multiplicar, isso antes da queda. E provavelmente ali o nome de Deus seria passado para os filhos de Adão. A terra se encheria da imagem e semelhança de Deus. E a outra conotação que eu penso, irmãos, é uma conotação de monarquia. Porque todas as vezes que um rei, ele tinha sempre essa prática, quando ele conquistava um reinado, ou uma terra, um território, ali ele estabelecia a sua estátua, aonde ele estava ali reivindicando a sua autoridade, e dizendo: essa terra é minha, ela me pertence. E foi isso que Deus fez quando ele cria Adão. Ele está criando Adão, ele cria, vamos pensar, depois do processo criativo de Deus,
Aqui está se culminando com Deus colocando uma estátua nesse templo. O Éden é o templo de Deus. E Deus está reivindicando a sua autoridade, dizendo: essa terra me pertence, ela é minha. Mas parece que o homem, quando eu digo homem aqui, irmãos, eu estou dizendo homem e mulher. Mas parece que o homem não quer fazer seguir o nome de Deus. Ele não quer reivindicar para Deus a autoridade da terra, mas ele quer criar o seu próprio governo, a parte de Deus, sem depender de Deus, estabelecer seu próprio nome, independente de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus é como uma sombra, irmãos. Você deve reproduzir os atos de Deus. Então, quando a serpente está dizendo para eles que eles serão como Deus, é diferente de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus fala que iria criar o homem, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui é você agir de uma forma livre e independente, e essa liberdade que eles almejavam alcançar, essa agir independente de Deus aqui que Eva e Adão almejavam, não foi exatamente da forma que eles queriam. Porque se você notar na sentença que Deus dá para a mulher, qual foi? O seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar. Mas ela queria ser independente do marido, agora o marido vai dominar ela. Por que o marido vai dominar? Ela não vai querer se submeter. Ela não vai querer se submeter ao marido, o marido vai usar da força e vai dominar ela. Para Adão, que Deus havia dado uma terra boa, a terra agora foi amaldiçoada. Por quê? Porque ele deu ouvido à mulher em vez de dar ouvido à palavra de Deus. Então Deus vai dizer: maldita é a terra por sua causa, Adão. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se delas, das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Então a sentença aqui que Deus está dando para Adão: a terra foi amaldiçoada, ela produz agora espinhos e abrolhos. Adão agora vai ter que trabalhar, mas o seu trabalho vai ser um trabalho pesado, não vai ser algo prazeroso como era. Vai causar fadiga, até que ele volte ao pó. Adão teria que trabalhar até morrer, até que voltasse ao pó. E tudo isso, irmãos, porque o homem queria agir independente de Deus. Deus tinha dado uma lei para Adão. E qual a lei? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus deu para Adão, irmãos, liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Você pode comer de todo o fruto que está no jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia em que você comer, você morrerá. Deus está dando liberdade, mas com responsabilidade. Adão, como nos foi pregado ontem, Adão deveria exercer a fé. A fé na onde? A fé na palavra de Deus, que ele morreria se ele comesse do fruto. Porque a lei de Deus, irmãos, ela não é correntes que aprisionam o homem, mas ela está chamando o homem para a responsabilidade. A lei de Deus, ela está protegendo, ela é uma proteção à vida, além de ela apontar para o caráter santo de Deus. E a promessa da serpente é: se vocês comerem do fruto do conhecimento, vocês não vão morrer. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então eles se rebelam contra Deus. Eles erram o alvo. E a vida que eles achavam, irmãos, que seria uma vida de independência, de liberdade, se tornou uma vida de privações. Uma vida que eles achavam que seria sem responsabilidade, se torna em morte e prisão. E essa punição, ela afeta toda a raça humana.
Como o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 5, por um homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos morreram em Adão. Adão estava em uma fase de teste, irmãos. Se ele se submetesse a Deus, à vontade de Deus, se ele tivesse fé, depositasse a sua fé na palavra de Deus, ele teria vida eterna. Ele teria uma família abençoada por Deus. Ele viveria na comunhão com o Pai, porque todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão. Adão estava no Monte Santo de Deus. Adão estava no templo de Deus. Ele encheria a terra, ele encheria a criação da glória de Deus, da imagem e semelhança de Deus, se ele se submetesse à palavra de Deus, se ele não desse ouvido à sua mulher, mas desse ouvido à palavra de Deus. Se Eva estivesse, no momento que Eva dissesse para Adão, Adão, come do fruto, ele dissesse não, porque Deus disse para não comer. Porque o desastre só acontece quando Adão come, porque Adão é o cabeça da criação, ele é o representante da criação. Se ele tivesse obedecido à palavra de Deus, irmãos, ele teria passado no teste, ele seria aprovado. Mas Deus tinha um plano, porque mesmo quando Deus está dando a sentença, Ele ainda está demonstrando a graça e a sua misericórdia. Ele diz para a mulher, da sua semente nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E ali nós já vemos a graça de Deus. Ele está prometendo um filho que há de esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos a graça de Deus em cobrir a nudez de Adão e de Eva. Nós vemos a graça de Deus em proteger o jardim para que Adão e Eva não entrassem e comessem do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida após a queda, irmãos, eles viveriam presos neste corpo de corrupção, neste corpo que adoece, neste corpo de morte. A vida, para a vida toda, a vida eterna deles seriam neste corpo de corrupção. Mas nós vemos ali a graça de Deus atuando, a misericórdia de Deus atuando. E na vida de Cristo, quando chega a plenitude dos tempos, quando nasce aquele que foi prometido nas Escrituras, nasceu de mulher, nasceu de uma virgem, à semelhança de Adão, ele vai ser tentado em toda a sua vida terrena, para que ele agisse independente de Deus. Cristo foi tentado em toda a sua vida para agir independente de Deus. Nós vemos lá na tentação em Mateus capítulo 4, quando o diabo, depois de Jesus ser batizado, e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, ele vai passar 40 dias e 40 noites jejuando, e no momento de maior fraqueza de Jesus, que ele está com fome ali, Satanás se apresenta para ele e diz: você não é o filho de Deus? É sempre assim, né, irmãos? No momento de maior fraqueza, Satanás envia um mensageiro. Os mensageiros de Deus parece que somem, né? Mas os de Satanás parece de todo canto. Você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Jesus está com fome, irmãos. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. No momento de maior fragilidade dele, a proposta que a antiga serpente dá para ele: você não é um filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Ele estava tentando Jesus a agir independente de Deus, porque não era a vontade de Deus que Jesus fizesse aquilo. Aquilo não traria glória para Deus. E se Jesus fizesse aquilo, ele estaria desobedecendo ao Pai, ele estaria indo contra a vontade do Pai.
Mas Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando ali, irmãos, um texto de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus está lembrando Israel, eles estão prestes a entrar na terra prometida, e Deus está lembrando Israel. O texto diz assim, de Deuteronômio capítulo 8, o verso 2 e 3, o texto diz: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Israel ali, os israelitas, eles deveriam viver, irmãos, confiando na promessa de Deus. E a promessa de Deus é que Deus iria dar uma terra para eles, que aquele momento ali de deserto ia passar, e que eles deveriam confiar na promessa de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois Satanás, não satisfeito, ele leva Jesus à cidade santa, ele coloca Jesus na parte mais alta do templo e ele diz: se você é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás está todo o tempo tentando fazer com que Cristo agisse independente de Deus. E ele sempre faz, irmãos, ele sempre pega a palavra de Deus e distorce. Nós vemos isso em todas as tentações. Ele pega a palavra de Deus, ele diz: mas não está escrito assim? Por isso que nós precisamos ter um conhecimento das Escrituras. Porque nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, irmãos, é de Deus. Nem todos aqueles que diz o nome de Jesus é de Deus. Nem todos aqueles que citam textos da Bíblia é de Deus. Porque os ministros de Satanás se transfiguram em ministros da justiça. Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele vem de forma sutil. Ele diz: mas não está escrito? Jesus diz: mas também está escrito assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus, irmãos, ele está firmado na palavra de Deus, ele confia inteiramente na palavra de Deus. A comida dele é a palavra de Deus, o pão dele é a palavra de Deus. Ele está atrás da comida que permanece para sempre, não daquela comida que perece. E a comida de Jesus, irmãos, é fazer a vontade do Pai. Esse é o pão de Jesus, que deveria também ser o nosso pão diário. Confiar inteiramente na palavra de Deus. Sabe quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso? A buscar o pão de cada dia. A gente sempre pensa no pão do café da manhã, né? Mas o pão de cada dia, irmãos, é a palavra de Deus, porque isso aqui é que dá vida eterna. É a palavra de Deus que nos sustenta. O pão é um símbolo que satisfaz a fome, que mantém a vida física. E sinteticamente as Escrituras sempre simbolizam como a palavra de Deus e o próprio Filho de Deus. E é aqui que está afirmada todo o ministério e a vida de Jesus, é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Ele confia, ele veio para se submeter ao Pai, diferente do primeiro homem, do primeiro Adão. Jesus, ele sempre vai em busca daquilo que Deus diz na sua palavra antes de agir. Mas o que Deus diz em sua palavra? Certa feita, quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, ao final da conversa, os seus discípulos ali chegam e oferece comida para ele, e ele diz assim: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E eles comentavam entre eles: será que Jesus já comeu alguma coisa? Já se alimentou? E Jesus disse: a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então essa era a comida de Jesus, irmãos. Fazer a vontade do Pai, se submeter ao Pai, obedecer à palavra de Deus. E através da sua obediência, assim como Adão, através da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Adão criou uma família, mas uma família de pecadores. Adão criou uma família de ímpios. Adão criou uma família de mortos. Mas Jesus está criando uma família de vivos. Através da sua obediência, Ele nos trouxe vida. Através da sua obediência, irmão, nós fomos justificados. Muitos foram feitos justos através da obediência de Cristo. E diferente de Adão, que conheceu o bem e o mal por meio da desobediência, Cristo conhece o bem e o mal através da obediência ao Pai, através de se submeter ao Pai. Lembra, irmãos, de Salomão? Salomão, quando ele assume o trono e ele está orando ali, o que ele pede para Deus? Sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E logo a sabedoria que Deus concede para Salomão vai ser colocado à prova, porque duas mulheres estão brigando ali por reivindicar um filho da outra, porque o filho de uma das duas tinha morrido, e na madrugada aquela que tinha perdido o filho trocou os filhos. E aí, quando a mãe acordou de manhã para amamentar o seu filho, ela disse assim: esse aqui não é meu filho, esse bebê que está morto não é o meu. E a outra, muito esperta, disse: esse aí é seu filho, não vem não, esse é seu. Então elas foram levar a causa para Salomão. Ixi, agora? De quem é o filho dessas mulheres? Não tem testemunha, não tem ninguém. Essas mulheres não têm família. Como agora eu vou saber? Salomão fala assim: peraí, já sei, me dá uma espada. Eu vou serrar o menino ao meio. Aí vocês dividem, cada um fica com um pedaço para não ter briga. E nós sabemos o coração de uma mãe como ela, já logo diz: não, então deixa ela ficar com o menino. Aí Salomão já diz: então esse é o filho dela. Porque a outra já disse: não, se eu não posso ficar com ele, ela também não pode, faça isso mesmo. Então a partir daí Salomão descobre de quem é o filho. E através desse ato, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? A justiça, o julgamento, a vida e a morte. Isso é o bem e o mal que Adão conheceu lá no Éden. Mas ele conheceu por causa da desobediência. Cristo está conhecendo através da sua obediência, porque ele sim era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se fez servo por amor aos homens e foi obediente até a morte de cruz. Através da cruz Deus está fazendo a justiça, irmãos. Através da cruz nós vemos o julgamento. A vida e a morte estão ali na cruz de Cristo, por meio da obediência daquele que sim, ele sim era Deus, mas ele não teve por usurpação, não foi algo que ele se apegou. E através desse ato nós fomos feitos justos. E até o final da sua vida, irmãos, Cristo foi provado para agir independente de Deus. Quando ele estava pendurado lá na cruz, ele foi tentado para agir independente de Deus. Lucas vai dizer que as autoridades começaram a ridicularizar ele. Diziam: salvou aos outros, não consegue salvar a si mesmo. Você não é o Cristo de Deus, o escolhido? Enquanto isso, os soldados, enquanto ofereciam vinagre para ele, zombavam dele, dizendo: salva-se, ó Rei dos Judeus. Colocaram uma placa em zombaria em cima da cruz, dizendo: este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que estavam
ali sendo crucificado com ele, dizia: você não é um Cristo? Salve-se, salve a nós e salve-se a si mesmo também, zombando de Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele não deu ouvidos para as autoridades, ele não deu ouvido para os soldados, ele não deu ouvido para aquele ladrão na cruz, ele ouviu somente o Pai, porque ele veio para fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra, que era resgatar a sua criação caída. É para isso que Jesus veio, e ele estava disposto a fazer até o último minuto, até o último segundo, ele estava disposto a obedecer ao Pai. Ele não deu ouvido nem para os seus discípulos, porque quando ele começou a dizer que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse nas mãos dos religiosos, que ele sofresse nas mãos das autoridades, que ele sofresse nas mãos dos mestres da lei, que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, Pedro chama ele de canto e começa a repreender Jesus e disse assim: não, mestre, isso de maneira nenhuma vai te acontecer, o Senhor não vai morrer na cruz. Não vai. Jesus disse para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, você não entende as coisas de Deus, mas só dos homens. Pedro, ele se colocou, ele tinha acabado de fazer uma confissão, irmãos, belíssima, quando Jesus diz: o que os homens dizem a respeito do Filho do Homem? Aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí logo depois ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz. Ele se põe como opositor da cruz de Cristo, e Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás. Porque ele se colocou como opositor da cruz de Cristo, e todos aqueles que são opositores da cruz de Cristo se aliam a Satanás, eles são adversários de Cristo. Todos que se colocam como opositor da cruz, eles são inimigos de Cristo, porque Cristo veio para se fazer maldito por nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. É para isso que ele veio. Ele estava aflito, irmãos, até o último segundo na sua oração no Getsêmani. Ele leva os seus discípulos para orar com ele. Aí os seus discípulos vai e dorme. Ele diz: a minha alma está triste, numa tristeza mortal. Ele diz para os seus discípulos: fique aqui, vele comigo uma hora. Mas eles não conseguem, eles estão muito cansados. Jesus vai um pouco mais adiante, e Jesus começa a orar: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele vai conferir se os discípulos podem orar com ele mais uma vez, mas eles não conseguem. Mas Jesus volta e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Mas parece que Jesus é insistente, né? Ele volta lá para conferir mais uma vez se os seus discípulos podem velar com ele, mas eles não podem. Então Jesus, ele faz a mesma oração, irmãos, pela terceira vez: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus está todo o tempo, irmãos, preocupado: qual é a vontade do Pai? Eu vim para fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele está preocupado em obedecer, em se submeter ao Pai. Ele não quer agir independente de Deus. Ele não quer agir livremente. Ele obedece ao Pai porque ele sabe que a palavra do Pai é vida. Por isso que ele obedece ao Pai, porque ele sabe que a palavra do Pai é vida e vida eterna. E todos aqueles que ouvem a palavra do Pai se achegam a Cristo.
Mas parece, irmãos, parece não, ainda hoje nós somos tentados a agir independente de Deus. Nós também somos tentados a agir independente de Deus. E quando nós fazemos isso? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Quando nós nos esquecemos de quem Deus é, o provedor da vida. Quando nós esquecemos que Deus é Senhor. Aí que nós estamos tentando agir de forma livre e independente de Deus. Note, irmãos, o quantas as pessoas têm abandonado a fé. Quantas pessoas têm esfriado na fé, morrido espiritualmente, porque têm tentado agir independente de Deus, porque não têm confiado mais na palavra de Deus. Eles têm tentado agir sem o auxílio de Deus. Eu não sei se você consegue visualizar quando Jesus disse para não andarmos ansiosos com o que vestir, com o que comer, pois é os gentios que procuram essas coisas. Eu não sei se você consegue visualizar Deus aqui como Deus da criação, irmãos, como Deus criador de todas as coisas. Ele é o criador deste mundo, deste universo. Logo, tudo que existe depende de Deus. Toda árvore, irmão, que produz semente provém de Deus. Todo fruto da videira vem de Deus. Todos os alimentos vêm de Deus. A vestimenta que nós temos, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Note que quando Adão ele peca, ele desobedece a Deus. O que acontece quando Adão e Eva comem do fruto? As escamas dos olhos deles, é como se as escamas caíssem e eles logo têm uma reação, que eles estão nus. Eles percebem que estão nus. Então quando Deus vem passeando no jardim, o que eles fazem? Eles tentam se cobrir com uma figueira, com uma folha de figueira, e eles fogem, se escondem de Deus. Imagine aquela presença de Deus assustadora passeando no jardim. Porque a presença de Deus para o pecador, irmãos, ela é terrível. Imagine aquela presença, os passos de Deus. E Adão e Eva ficam apavorados. E eles se escondem. Mas eles não são capazes de cobrir a nudez deles. Eles não são capazes nem de cobrir as suas vergonhas. E assim somos nós, quando tentamos agir independente de Deus em nossos pecados. Nós não podemos cobrir, irmãos, as nossas vergonhas. E muito menos se esconder de Deus. Não conseguiremos nos esconder de Deus. Lembra da igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia? Era uma igreja orgulhosa, que dizia assim, rico sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. E Jesus olha para aquela igreja e diz, vocês são pobres, miseráveis e vocês estão nus. Aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para se vestir e colírio para os olhos de vocês. Porque só Cristo pode cobrir as nossas vergonhas, porque só Cristo pode tirar a nossa cegueira, porque só Cristo, irmãos, pode nos dar uma riqueza que é verdadeira. Só em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, eu quero ser encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É assim que eu quero ser encontrado quando Deus vier me julgar, quando eu estiver diante do trono de Deus. Eu quero ser encontrado em Cristo. Porque foi nos pregado ontem que, irmãos, as nossas desculpas não vai colar diante de Deus. Porque Romanos diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Imagine você tentando elaborar uma desculpa para o Deus que é onisciente, para o Deus que é onipresente, para o Deus que está em todos os lugares, para o Deus que conhece o nosso pensamento antes que ele seja formado na nossa cabeça.
Para o Deus, irmãos, que nos conhece antes que fôssemos formados no ventre. Imagine a gente tentando elaborar uma desculpa para Deus. Jesus disse que naquele dia vai ter um monte de gente tentando se justificar. Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Mas isso aqui não é que Jesus conheceu e deixou de conhecer. Jesus diz: eu nunca conheci vocês. Porque não há nada que possamos fazer, irmão, diante de Deus. Não há nada que possamos falar, a não ser dizer: eu quero ser achado em Cristo. Pai, eu quero que o Senhor me cubra com a justiça de Cristo. Eu quero que o Senhor me vista de Cristo. Eu quero estar escondido nele. Escondido nele, porque só nele, irmãos, que nós escaparemos. Então, não tente agir de forma independente de Deus. Não tente resolver os seus problemas, irmãos, sem Deus. Não tente fazer as coisas com a força do seu braço. Você não é autossuficiente. Você não é autoexistente. Eu e você dependemos de Deus para respirar. Dependemos de Deus para tudo. Não tente fazer as coisas sem antes buscar auxílio na palavra de Deus. Porque é Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que lança no inferno, é Ele que concede a vida eterna. Jesus, certa vez, ele se aproximou de uma árvore que estava cheia de folhas. Ele viu que não tinha fruto, não tinha nada. Ele amaldiçoou aquela árvore, ela secou. Ela secou. Certa feita, Jonas, quando ele foi pregar em Nínive, e o calor estava intenso ali, Deus faz crescer uma planta para fazer sombra ali para Jonas descansar. E durante a noite, uma lagarta ali come aquela planta. E aí quando Jonas acorda, aquele sol de novo na cuca dele, e ele já fica... Ele sente dó, né, da planta. Lucas diz, irmãos, que até os fios, até os cabelos da nossa cabeça, Deus sabe, estão contados. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da criação. Então, talvez as coisas não estejam fáceis para você, mas eu quero te dizer que um deserto com Deus é muito melhor do que um paraíso sem Ele. Lembra de Abraão? Quando estava discutindo com seu sobrinho, Abraão disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló avista aquela terra belíssima. Ele diz: eu vou para lá. E Abraão vai para o deserto. Mas Abraão está no deserto com Deus. Abraão está no deserto com Deus. Se você estiver no deserto, irmãos, mas passe com Deus. Se as coisas não estiverem fácil, passe com Deus. Porque se com Ele está difícil, imagine sem Ele. Se submeta a Ele. Ouça a sua palavra. Ouça o que Ele está te dizendo nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Obedeça a sua palavra. Não queira agir independente de Deus. Se submeta a Ele e às suas Escrituras. Porque só nele, irmãos, que existe uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede.
ela vai se fazer em você uma fonte para a vida eterna. Só nele há uma comida que não perece, mas permanece para sempre. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.